Sejam todos bem-vindos. Este é o curso Por Dentro da Bíblia. Trata-se de uma jornada bíblica. Jornada porque ela não tem um tempo específico para terminar. E a jornada porque nós vamos juntos. Uma jornada bíblica que é o principal programa de discipulado e de treinamento ministerial da nossa igreja Atos. Mas não só da nossa igreja. Todos que quiserem e puderem estar conosco, sejam todos bem-vindos à nossa jornada, à nossa caminhada. Então, nós vamos aqui, como a gente está hoje na terceira aula, abrindo a terceira aula de um módulo que se chama o período do silêncio profético. Então, eu tenho voltado um pouquinho os temas fixados, porque é fundamental nós entendermos alguns conceitos e doutrinas bíblicas para a gente, de fato, entrar no período histórico que corresponde ao final da profecia de Malaquias, até a chegada de João Batista. Esse período é chamado pelos estudiosos de o período do silêncio profético. A gente vai ver depois, eu só adianto um pouquinho, que não significa que Deus não falou. Significa que Deus não falou através dos profetas, como ele vinha fazendo desde os idos lá de trás, com Isaías, Jeremias, Ezequiel e todos eles, até o último deles, que foi Malaquias. Mas nós vamos ver como é que Deus, então, lidou com o seu povo, como que houve transformações na religião de Israel, como uma antiga aliança estava terminando e uma nova aliança começando. Então, nós vamos ver tudo isso. Antes disso, nós estamos aqui fincando os alicerces para entender como é que a Bíblia deve ser estudada, como que ela deve ser interpretada, para que a gente, então, consiga ir adiante. Naldo, eu vou pedir para que você comece, de fato, do começo, porque eu vou fazer algumas passagens rápidas, aí aproveito para reforçar algumas coisas. Então, olha isso aí, olha, o nosso curso Por Dentro da Bíblia, ele é online, ele é gratuito, basta a inscrição e o compromisso com tudo aquilo que a gente se compromete aqui em estudar a Bíblia juntos. Chama-se o Período do Silêncio Profético, esse é um módulo. Já existiram muitos outros módulos para trás, módulos do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Então, vamos adiante. Aqui estão os imperativos bíblicos. Por que é que nós devemos nos debruçar sobre a palavra de Deus? Por que o nosso crescimento espiritual, portanto, o crescimento em todas as dimensões da vida, ele depende de amar a palavra de Deus e se alimentar da palavra de Deus dioturnamente. Então, tem dois imperativos aqui, um do apóstolo Pedro, outro do apóstolo Paulo, nos ordenando, um imperativo: cresçam na graça, ou seja, na comunhão e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma ordem apostólica. Depois, Paulo vai dizer que a gente deve pôr em ação, ou seja, praticar o que nós aprendemos, pôr em ação. E esse pôr em ação é justamente aquilo que vai fazer a gente crescer espiritualmente, é praticar a palavra de Deus. E ele termina dizendo: não só aprendam, mas retenham essa palavra, para que ela possa estar escondida no coração de vocês, e o coração está em constante transformação na direção da semelhança de Jesus Cristo. Vamos adiante. Então, aqui, olha, eu escrevi isso hoje para deixar mais claro os nossos objetivos, um objetivo geral e um objetivo específico. O objetivo geral do programa Por Dentro da Bíblia é ser um programa de crescimento espiritual. Perceba que nós estamos buscando crescimento espiritual, não é apenas ser intelectuais da teologia, não é apenas desfilar conhecimento. Nós queremos esse conhecimento de Deus para que isso nos impacte no nosso interior e nós cresçamos. Então, é um programa que busca o crescimento espiritual através de uma jornada bíblica. Jornada bíblica é um caminho que começa e não tem tempo para terminar. Estamos seguindo juntos. E que estimule todos os participantes a compreender a Bíblia como um livro que precisa ser lido como um todo. Não um pedacinho aqui, não um versículo ali, não um livro ali, mas entender a Bíblia, a sua história principal, o seu centro como um todo. Tendo como fio condutor da história, isso é importante,
a história da redenção. Como é que Deus está reconciliando o mundo consigo através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Essa é a história da redenção, cujo ápice é o evento Cristo. O que é evento Cristo na teologia cristã? Quando falamos de evento Cristo, nós estamos falando da encarnação de Jesus, portanto, Deus se fazendo um de nós, da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Tudo isso é chamado evento Cristo. E, claro, com o evento Cristo, a chegada do reino de Deus, o reinado de Deus. Esse é o objetivo geral. E quais são os objetivos específicos dessa jornada? Disponibilizar ensino bíblico eficaz que apresente, olha aqui de novo, todo o conselho do Senhor. Nós queremos aprender tudo o que a Bíblia possa ensinar para nós. E nós queremos aprendê-la no todo, conhecendo, interpretando ela corretamente, conhecendo as suas histórias particulares, mas essas histórias estando ligadas à sua principal história, que é a história da redenção ou a história da salvação. Capacitando a membresia da igreja ao exercício de uma doutrina cristã fundamental chamada sacerdócio universal. Olha que interessante. Sacerdócio universal. Sacerdócio, quem é o sacerdote? É aquele que ministra a palavra de Deus ao povo e ministra os pedidos do povo a Deus. Isso é sacerdócio. E universal, porque na nova aliança, que é o assunto que depois nós vamos entrar, todos são chamados a ministrar a Deus e ao povo a um só tempo. Portanto, todos são sacerdotes. Portanto, não existe membros de igreja ou membros de banco. O que existe é o povo de Deus em missão. Então, é por isso que nós estamos buscando capacitar, biblicamente, todo o povo de Deus para que ele cumpra a sua missão, e isso a teologia cristã chama de sacerdócio universal, ou sacerdócio de todos os crentes. O segundo objetivo específico é formar, treinar, liderança cristã, com capacitação em teologia bíblica. O que nós estamos chamando de teologia bíblica aqui? É como Deus se relaciona com o seu povo em cada livro da Escritura. Portanto, dominar a teologia de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Salmos, depois de Mateus, de Apocalipse. Então, é isso. Nós precisamos dominar as teologias de cada livro. Ou seja, como é que Deus se relaciona, como as pessoas compreendem Deus a partir desses livros da Bíblia Sagrada. Terceiro objetivo específico é fazer aquilo que os nossos pais chamaram de fazer teologia de joelhos, ou seja, teologia em arrependimento, teologia em contrição, cujo propósito final é a transformação integral do ser, do nosso interior, do nosso coração, à semelhança de Cristo. Então, este aqui é a nossa busca como objetivo geral e como objetivo específico. Vamos adiante. Essa aqui é a metodologia, como eu já repeti nas primeiras aulas, eu vou passar adiante, ok? Também essa parte nós estudamos o que não é interpretar corretamente a Bíblia. Como eu já passei também e expliquei o que é, de fato, interpretar corretamente a Bíblia, vamos um pouquinho mais adiante. Também nós já vimos aqui para trás que quando nós falamos que nós devemos nos alimentar da palavra de Deus, nos debruçar sobre a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus, então nós aqui qualificamos o que é a palavra de Deus. É a palavra revelada de Deus. É Deus que se revela ao longo da história e essa revelação é escrita. Essa revelação escrita ganha o nome de cânon sagrado ou, mais modernamente, de Bíblia Sagrada. Então, é isso que nós estamos definindo como palavra de Deus escrita. Toda vez que nós falamos em palavra de Deus na teologia cristã, nós estamos falando de duas coisas. Palavra de Deus encarnada, a pessoa de Jesus. Jesus é a palavra de Deus, o verbo, ou seja, a palavra se fez carne. E segunda coisa, nós estamos falando da palavra escrita de Deus. Ou seja,
os livros sagrados, o cânone sagrado. Ok? Vamos adiante. Então, nós já vimos que para a gente entender a palavra de Deus, é necessário que a gente compreenda que, primeiro, Deus se revelou. Se Deus não se revelasse, jamais a gente teria acesso a conhecê-lo. Ele fez isso primeiro de forma oral ou visual, nas chamadas teofanias, que são manifestações da presença de Deus. Mas nós vimos também que quem escreve pela primeira vez essa revelação é Moisés, o profeta Moisés. Moisés que vive 500 anos após o patriarca Abraão. Então, é Moisés que escreve sobre Adão e Eva, é Moisés que escreve sobre Noé, é Moisés que escreve sobre Abraão, Isaac, Jacó e José do Egito, e, naturalmente, é Moisés que descreve a aliança do Deus Yahvé, o Deus Israel, com o homem Abraão, e depois com um povo que é descendente desse homem, que é o povo de Israel, o povo da aliança. E, então, no Sinai, no Monte Sinai, os israelitas recebem a lei escrita. Essa lei escrita, ela é recebida pelo povo de Israel mais de 400 anos depois de Deus fazer uma promessa e uma aliança com o pai da nação, Abraão. Então, a lei vem 400 anos depois, 4 séculos depois. É importante que a gente tenha isso em perspectiva. Vamos adiante. Então, quando nós estamos falando conhecer a história da redenção no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nós estamos falando minimamente, de 20 pontos. Sem isso, nós não conhecemos o Antigo Testamento, a Antiga Aliança e como é que Deus está salvando a humanidade. Primeiro, nós precisamos entender o que está acontecendo com o primeiro casal, Adão e Eva, e o pacto de obras que Deus faz com eles. A gente precisa entender também as duas descendências que saem desse primeiro casal. Abel é morto, Caim e Sete formam 2 linhagens. Essas 2 linhagens vão desembocar em Noé. Com Noé, Deus também faz um pacto de obras. E essa geração pós-Noé, ela termina na Torre de Babel, naquele evento da Torre de Babel da confusão das línguas. Depois nós precisamos entender o chamado dos patriarcas, Abraão. Deus faz uma aliança com ele. Depois ou confirma essa aliança com o filho de Abraão, Isaac, e com o neto de Abraão, Jacó. Jacó tem 12 filhos, eles se tornam o chefe de 12 tribos. Essas 12 tribos depois vão parar no Egito por causa de uma grande fome em Canaã, e é lá que um dos filhos de Jacó, José do Egito, se torna uma pessoa da mais alta importância, governador da maior potência econômica militar da época, o Egito. Então, como ele se torna essa pessoa importante, ele manda buscar a família do seu pai Jacó, e vem um núcleo de 70 pessoas, que vem lá das regiões da Mesopotâmia e também de Canaã, e vai então morar no Egito. Olha como a história está se desenvolvendo, né? Dessas 70 pessoas, ao longo de mais ou menos 400 anos, as mulheres hebreias eram tão fecundas que gerou um povo de 2 milhões de pessoas. Pessoas escravas no Egito. É daí que nasce também um escravo chamado Moisés, mas que é criado na corte de Faraó. É esse homem que vai liderar o povo de Deus, a partir de um chamado de Deus, onde Deus vai dar a lei, ou seja, Deus vai mostrar como é que ele quer que a vida funcione, a sua moral, a sua ética, a sua justiça, numa lei escrita, as tábuas da lei. A lei tem vários mandamentos, mas ela é resumida em 10 mandamentos. As 10 palavras ou os 10 mandamentos. Depois disso, a gente vê que Deus dá a esse povo uma terra, a terra de Canaã. Josué coloniza essa terra junto com os juízes. Depois os juízes lideram durante um tempo. Segue-se depois 3 reis, Saul, Davi e Salomão, o Reino Unido de Israel. Aí o que acontece? Os reinos se dividem, o Reino do Sul e o Reino do Norte. Nós já estudamos tudo isso em módulos anteriores. E como o povo da aliança deixa de cumprir a aliança, abandona Deus,
se torna um povo que vai buscar deuses falsos, pratica idolatria. Deus pune o povo da aliança, que quebrou essa aliança com o seu Deus, e eles vão parar no exílio. Eles perdem a sua terra e vão parar no exílio lá na Babilônia. Antes, durante e depois desse exílio, Deus envia profetas para lembrar o povo quais eram os compromissos assumidos nessa aliança e como eles quebraram essa aliança e como eles precisavam se arrepender. E o fato deles não terem se arrependido é que gerou o exílio. Os profetas vão falar isso o tempo inteiro. Enquanto está acontecendo o retorno de novo, depois de 70 anos do exílio, para a terra, para Jerusalém, e aí de 10 tribos só volta uma, a tribo de Judá. Então nós vemos aí instrumentos de Deus sendo utilizados como Esther, como Zorobabel, que refaz, que traz o povo de volta para Jerusalém, como Esdras, que restabelece a adoração, como Neemias, que constrói os muros de proteção de Jerusalém, e o retorno à terra. E aí, finalmente, a gente chega nessa parte final, que é a base do nosso módulo agora, do silêncio profético. O silêncio de Deus, que acontece entre o profeta Malaquias, a profecia de Malaquias, e a profecia de João Batista, que vai anteceder a vinda do Messias Jesus Cristo. Então, entender a Bíblia Sagrada é minimamente entender esses contextos aqui. Tudo isso aqui está composto naquilo que nós chamamos de Antigo Testamento ou Antiga Aliança. Vamos entender melhor isso. Agora, eu apresento aqui a vocês uma espécie de arquitetura de como se dá o Antigo Testamento e que também chamamos de Antiga Aliança, porque é a forma, é o compromisso de Deus com o seu povo, como se dão aí as bênçãos e as responsabilidades. Então, entender a Antiga Aliança e o Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica, como é chamado o Antigo Testamento, é entender o relato da criação. Como é que Deus criou, com que propósito Deus criou. Depois, é entender que o homem caiu da sua condição e da sua posição de relacionamento com Deus. A isso a teologia cristã chama de queda humana, queda moral e queda espiritual. Depois, é importante que a gente compreenda como há uma promessa feita aos patriarcas a partir de Abraão, de que Deus restauraria o seu povo e daria uma aliança ainda melhor. Depois nós vemos Moisés recebendo a lei de Deus descrita nas tábuas, ou resumida nas tábuas, e que regeria todo o relacionamento entre Deus e Yahvé e o seu povo, o povo da aliança. Depois a gente vê os juízes entrando com Josué na terra prometida e tendo que lutar e colonizar aquela terra que era habitada por 7 povos pagãos extremamente cruéis. Depois nós vimos que esse povo não é obediente a Deus, caminha no caminho da idolatria e Deus pune eles e eles vão parar no cativeiro da Babilônia. Posteriormente, a gente vai ver a história dos profetas, os profetas que profetizam antes do exílio, durante o exílio e depois do exílio, é o caso de Isaías até Malaquias. E, finalmente, entender que no meio de todo esse caos de desobediência, de idolatria, Deus ainda assim age com misericórdia e traz esperança através de um Messias, daquele que vai restaurar não só o relacionamento da nação de Israel com Deus, mas da humanidade com o próprio Deus. Então, essa é a arquitetura da antiga aliança. Como Deus se relacionou com os povos ou com o povo de Israel no Antigo Testamento. Vamos adiante. Evidentemente, se nós estamos falando de uma aliança, nós temos que falar daquilo que rege a aliança, que é a base dessa aliança. Quais os deveres? Quais as obrigações? Quais as bênçãos? Quais os símbolos? Quais os termos dessa aliança? E Deus escreveu isso. Deus se revela através de escritos que foram dados a Moisés, e o principal e o resumo deles é aquilo que nós chamamos de 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos, basicamente? 4 deles é do relacionamento de Deus
com a pessoa, ou entre mim e Deus. E os outros 6 finais é entre mim e o meu próximo. Não por acaso Jesus falou que os 2 maiores mandamentos eram amar a Deus sobre todas as coisas, mandamento 1 a 4, e amar ao próximo como a mim mesmo, mandamentos do 5 ao 10. Então, mandamento 1, não ter outros deuses, proibir a idolatria, não fazer imagem de Deus, não dizer o nome de Deus em vão, guardar o sábado. Isso é relacionamento entre o homem e Deus. Depois, a partir do 5º, nós temos, então, não matarás, não roubarás, não darás falsos testemunhos, não mentirás, não adulterarás, e depois a gente vai ver, no final, o último deles, não cobiçarás. É o meu relacionamento com o meu próximo. Então, há um conjunto enorme de leis dadas a Israel. Leis civis, leis de pureza dos alimentos, leis de adoração. Então, tudo isso está composto em mais de 600 mandamentos. Então, quando o Novo Testamento fala assim, a lei, vocês não estão debaixo da lei, do que eles estão falando? De 4 coisas, pelo menos. Está falando desses 600 mandamentos, que foi a base da relação de Yahvé com o seu povo de Israel. Mas também pode estar falando da lei no singular, como se fosse um coletivo, uma coletividade dessas 600 leis. Mas também pode estar falando na lei, como se referindo apenas aos primeiros 5 livros da Bíblia, que se chamam Pentateuco ou Torá. Mas ainda pode estar falando também da lei no singular, referindo-se não só aos mandamentos, mas o sistema religioso do Antigo Testamento, com seus sacrifícios, a provisão de perdão, as leis de pureza, as leis de adoração e tudo mais. Então, quando nós falamos de lei, é um conjunto de coisas, mas ela é resumida nos 10 mandamentos. E qual é o centro dos 10 mandamentos? É manter saudável a vida. Por isso que Deus deu. Manter a vida saudável. Vamos adiante. Então, vamos lá. Entendendo como é que funciona os relacionamentos. Primeiro, a parte de baixo desse slide. O que é uma aliança? O que é uma aliança? Por que nós estamos estudando as alianças? Porque o nosso módulo é o período do silêncio profético. E o período do silêncio profético, quando profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremias não estão mais falando da parte de Deus, é por isso que se chama silêncio profético. Esse silêncio profético se dá entre o final da antiga aliança e a vigência da nova aliança. E é por isso que a gente precisa entender as alianças, antes de entrar propriamente na descrição histórica e teológica desse período de silêncio. Então, o que é uma aliança? Aliança, só me dê um segundinho que começou a chover forte aqui, eu preciso só fechar a minha janela, um minutinho só. Muito bem, já voltei. O que é uma aliança? Aliança é um compromisso mútuo entre 2 partes. Por exemplo, um contrato. Aliança é uma espécie de um contrato. Num contrato, alguém vai alugar um apartamento, por exemplo, tem a pessoa que vai alugar e a pessoa que cede. Então, cada parte tem a sua obrigação e cada parte tem o seu benefício. Isso é uma aliança. Num casamento, temos o símbolo que é essa aliança, olha. Significa que é um compromisso mútuo, que ambas as partes têm direitos e deveres. Isso é uma aliança. Então, lendo aqui uma descrição. Uma aliança refere-se ao ato de Deus estabelecer livremente um relacionamento de compromisso mútuo. As 2 partes têm compromisso, Deus e a humanidade. Por meio dessa aliança, Deus concede bênçãos ao benefício aos homens de forma condicional e incondicional. Na aliança estão previstas, se vocês se comportarem assim, vocês serão abençoados com essas bênçãos. Essa é a parte condicional da aliança. As coisas só acontecerão
se houver um comportamento digno. Mas a aliança tem uma parte incondicional, e a gente vai ver que principalmente a chamada nova aliança, ela tem essa característica. Um Deus que se mantém fiel e promete amar e salvar, mesmo quando a outra parte se torna infiel. Nós vamos voltar a isso. Então, condicionalmente, Deus, abençoa os homens quando obedece aos termos da aliança. Essa é a parte condicional. E incondicionalmente, ele concede as suas bênçãos aos seres humanos sem levar em conta esses mesmos termos. Por exemplo, o fato de Deus dar seu sol e a sua chuva a todos os seres humanos, mesmo os que lhe obedecem e os que não lhe obedecem, aliás, alguns até negam ele, é uma das características da parte incondicional da aliança. Deus resolveu fazer o bem à sua criação, mesmo que haja criaturas más. Então, tudo isso é aliança. Então, Deus se relaciona com o seu povo através de alianças. É um Deus que é justo, é um Deus que primeiro dá as cartas, ele explica, antes de exigir de nós as coisas. Então, o povo de Deus e as alianças. Quando nós vemos o Antigo Testamento, nós vemos Deus fazendo aliança com Adão, com Noé. Essas alianças são progressivas, elas vão se tornando mais importantes. Em Abraão, então, nós temos a primeira e a mais importante aliança no Antigo Testamento, depois a aliança com o povo inteiro no Sinai, os israelitas, e essa aliança progride em Davi, onde Deus promete a ele uma descendência, ou seja, de um dos filhos de Davi virá o Messias, o Salvador, não só da nação de Israel, mas de toda a humanidade. Isso é uma aliança. Então, vamos ir mais adiante aprofundando essa questão. Há pelo menos duas formas de aliança descritas pela teologia cristã. Primeiro, é o que se chama de aliança das obras. Ou seja, Deus promete abençoar a partir das obras que uma pessoa faz, a partir do seu comportamento. Se você andar comigo, você será abençoado. No caso de Adão, se você pode comer de todos os frutos do Éden. Isso é o benefício. Mas você não pode comer desta árvore aqui especificamente, desse fruto. Essa é a condição. Então, essa é uma aliança de obras. Em Noé, a gente vai ter também uma aliança de obras. Que Deus vai falar para eles, olha, se vocês ouvirem a minha palavra, eu vou abençoar e vocês cresçam, se multiplicam, eu vou dar prosperidade a vocês. Então, essa é a aliança que a condição é que obras de justiça sejam feitas. Mas essa é só a primeira forma. Tem uma segunda forma de aliança, que é muito mais importância, que é a aliança da graça. O que é a aliança da graça? É a aliança que Deus faz e o próprio Deus garante esse cumprimento, mesmo quando a outra parte falha. É isso que Deus promete a Abraão. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, e em ti vão ser benditas todas as famílias da terra. Eu vou te dar uma descendência que será maior do que as areias da praia. Ou seja, Abraão poderia fazer isso? Não, primeiro, ele já era velho, ele era estéril, ou seja, é Deus que cumpre. Por isso que a aliança da graça. A mesma coisa que os israelitas. Deus deu a eles uma promessa, deu a eles a lei, mas eles descumpriram o tempo todo. No entanto, mesmo Deus os punindo com exílio e tudo mais, Deus continuou guardando Israel como seu povo. Olha para Davi. Deus prometeu a ele que a partir de um dos seus filhos haveria um rei eterno em Israel, descendência eterna, um rei davídico. Davi fez por onde? Embora Davi tenha feito algumas coisas boas, mas cometeu erros enormes. Se a aliança dependesse de Davi em si, a humanidade estava perdida. É Deus que garantiu isso. Por isso que chama aliança da graça. Então tem duas formas de aliança. Aliança das obras, que tem condicionamentos,
e tem a aliança da graça, que Deus também pede coisas, mas ele garante essa aliança. Além das duas formas, há duas administrações dessa aliança. E é isso que nós estamos estudando até agora. Há uma antiga aliança, um antigo jeito de Deus se relacionar com o povo, e há uma nova aliança que acontece a partir da vinda de Jesus Cristo a esse mundo. A antiga aliança acontece a partir de Adão, o primeiro ser humano, e a nova aliança tem como referência o último Adão, ou o último ser humano, o ser humano definitivo, Jesus, o Cristo. Duas formas, obras e graça, e duas administrações, a antiga e nova. Vamos continuar. Então, entendendo a aliança que Deus fez lá no Monte Sinai. Vamos recuperar aqui, olha. Deus promete a Abraão que ia fazer dele um grande povo. Abraão é um pagão. Essa aliança passa a Isaac, passa a Jacó, José vai para o Egito, toda a família de Jacó vai para o Egito, eles se reproduzem, vão para a escravidão, se torna um povo de mais de 2 milhões de escravos. Deus liberta com mão forte através de Moisés, eles passam pelo Mar Vermelho, um batismo coletivo, e eles chegam no meio do deserto, num monte chamado Sinai. É lá que Deus dá a eles uma lei escrita. Então vamos ler o texto aqui. A antiga aliança tinha como base a lei. Qual lei? A lei dada a Moisés e ao povo lá no Monte Sinai. O papel da lei na história do povo de Israel era... Por que a lei era importante? Olha só. Deus queria fazer de um povo que conheceu apenas a escravidão, tinha uma cultura de escravidão lá no Egito, durante séculos. Deus queria reconstituí-los como um povo dedicado ao seu nome, ou seja, este é o povo de Deus, de Yahvé. De modo que esse povo abandonasse os costumes e a cultura e os pecados dos egípcios, da onde eles saíram como escravos, e não adotasse, inclusive, os costumes e a cultura pecaminosa dos cananeus para onde eles iriam. É bom que a gente fixe bem isso. Eles saíram do Egito com uma cultura pecaminosa, tiveram que passar pelo deserto para esquecer essa cultura e para receber a lei de Deus, para viver por essa lei. Para quê? Porque eles iriam para Canaã. E eles não poderiam viver os costumes e os pecados de Canaã. Então, Deus dá a lei para eles esquecerem a cultura pecaminosa egípcia e para não se encantar com a cultura pecaminosa dos cananeus lá em Canaã. É para isso. A lei era uma dádiva de Deus, um dom de Deus para o povo, pelo fato dela estabelecer um modo como os israelitas teriam de viver. Então, a lei estabelecia como é que vocês vão viver em comunidade. Como é que vai funcionar a economia de vocês? Como é que vai funcionar os relacionamentos de vocês, um com o outro? Como é que vocês vão cuidar uns dos outros? E garantir, inclusive, o relacionamento dele, o povo de Israel, com Yahvé, o seu Deus. E mais, como que Israel ia adorar a esse Deus. Ao mesmo tempo, a lei estabelecia limites que dizem respeito às relações dos israelitas com a cultura ao redor. Ou seja, quando vocês chegarem em Canaã, esses são os limites. Quando vocês se relacionarem com os povos ao seu redor, lá na Palestina, há limites. A lei estabelece isso. O modo como o povo de Israel vai se relacionar com o seu Deus, com quem ele tem aliança. Qual é a aliança? Deus prometeu ser o seu Deus, cuidar de todos os aspectos da vida deles. Em contrapartida, ele exigia obediência desse povo que ele chamava de seu povo. Vamos adiante. Então, vamos começar a entender melhor os pormenores dessa lei e da aliança também. A antiga aliança, a aliança do Antigo Testamento, é uma aliança feita entre Yahvé, o Deus de Israel, e um povo, os israelitas, o povo da aliança. Aqui, a primeira questão, que é preciso dizer com clareza, que eu tenho a impressão que os cristãos não entendem bem isso, não sabem, são ignorantes em relação a isso. Por que é que Deus escolheu a nação de Israel?
A resposta da Bíblia é uma só e de forma inequívoca. Porque Deus quis fazer assim. É a soberania de Deus e ponto final. Ah, não, é porque Abraão... Não, não era porque Abraão nada. Não era porque Abraão tinha uma moral melhor, não era porque os judeus tinham uma moral melhor, não é por nada disso. Deus escolheu e deu a eles a promessa de bênçãos e deu a eles um encargo também de viver de um tipo de vida. Então, Israel é o povo de aliança, não porque eles têm qualquer mérito, é porque Deus escolheu fazer de um povo que saiu de um punhado de escravos para se tornar um farol para o mundo, que mostrasse a justiça de Deus. É isso e ponto final. Essa aliança é feita com os descendentes étnicos de um homem, Abraão. A descendência étnica de Abraão, os israelitas. 3. Uma aliança que previa uma espécie de direitos, ou seja, eu, Deus Yahvé, vou ser o Deus de vocês, portanto, vocês terão direito à proteção, eu vou cuidar da alimentação de vocês, eu vou cuidar da reprodução de vocês, da prosperidade, vou dar uma terra a vocês. Olha só, esses são os direitos. E os deveres? Vocês obedecerão a minha lei para que vivam. 4. Yahvé promete proteção e prosperidade aos israelitas. 5. Mas exigia monoteísmo pactual. Essas duas palavrinhas. Monoteísmo é um Deus. Não há outros deuses. E pactual de pacto. Há um pacto entre o povo de Israel e o Deus Altíssimo. Só há um Deus e há um pacto que tem direitos e deveres entre Deus e o seu povo. E tudo isso é regulado por uma lei. Essa lei vai ensinar Israel, mas não só ensinar Israel, vai fazer com que Israel se torne um farol de justiça para o mundo. O objetivo de Deus é trazer luz para o mundo. Ou seja, mostrar como Deus funciona e como os seres humanos devem funcionar. 6. Uma aliança intermediada por um profeta, Moisés. Deus dá a Moisés essa lei que dá ao povo. E por isso que é chamada Aliança do Sinai, porque ela acontece num monte no deserto chamado Sinai. Essa aliança, ela tem um resumo, que são chamados 10 mandamentos, que é um código de santidade, é um código ético moral, que a gente chama de 10 mandamentos, como eu acabei de falar anteriormente. Essa aliança, ela tinha alguns sinais. Quem era o povo da aliança? Eram os israelitas, eram os descendentes de Abraão. Mas como a gente sabe que eles são? Pois é, Deus deu a eles uma marca no corpo. Essa marca no corpo era uma marca de propriedade de Deus. Todo ser masculino tinha parte da pele do seu membro masculino, que é chamado de prepúcio, cortada. Será um sinal de que eles eram propriedade de Deus. 9. Deus também deu a eles a prescrição das leis alimentares. Por que Deus deu a eles isso? Primeiro, que eles estavam no deserto e qualquer problema gastronômico poderia levar à morte deles. Segundo, para eles não participarem de leis, de alimentos dedicados a ídolos e demônios. E Deus deu a eles também a guarda do sábado, que tem um símbolo bastante importante que eu vou retomar para frente. 10º lugar, essa aliança é feita com os descendentes de Abraão, cerca de 500 anos após a vida dele. Primeiro Deus chama Abraão, promete a ele. Moisés vem 500 anos depois com a lei escrita para os descendentes de Abraão. Então a lei existe, ou melhor, Abraão é anterior à lei pelo menos 500 anos. Então, eu acho engraçado que as pessoas, quando discutem dízimo, se dízimo vale ou não vale, aí alguns, querendo ter o argumento correto, falam uma bobagem, que diz assim, não, o dízimo fazia parte da lei, foi a lei que instituiu, no Novo Testamento é a graça, não tem mais. Quem disse isso? Abraão deu dízimo e não tinha lei. 500 anos antes da lei, ele deu dízimo. Então, a justificativa pode ser outra, mas essa certamente não pode ser. Tá bom? Vamos adiante.
Os símbolos dessa aliança que Deus faz, desse contrato que Deus faz, desse compromisso mútuo. Como já disse a vocês, um primeiro símbolo é circuncisão. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus é aqueles que carregam a marca de propriedade de Deus no corpo. Qual é essa marca? A circuncisão. É uma cirurgia no membro sexual masculino, tirando parte da pele. Segundo símbolo dessa aliança, eles teriam que comemorar anualmente a festa da Páscoa. O que era a Páscoa? É aquela festa que foi instituída por Deus quando os israelitas estavam saindo da escravidão do Egito. Significa libertação. Significa lembrar que foi Deus que libertou um povo da escravidão para fazer um povo seu, de sua propriedade. Então, a festa da Páscoa era para lembrar isso. Nós somos o povo de Deus, foi Deus que nos libertou com mão forte, mão poderosa, nós somos povo de propriedade dele, e ele prometeu cuidar de nós. Essa festa é para lembrar as gerações de tudo isso. Então, esse era o segundo símbolo da antiga aliança. E o terceiro símbolo, a Arca da Aliança. A Arca da Presença de Deus. Que olha que curioso, dentro dessa arca, que era um móvel pequeno de madeira, que representava a presença de Deus e que ninguém podia se aproximar de qualquer jeito ou tocar, sob pena de perder a vida, lá dentro estavam algumas coisas. Por exemplo, um exemplar dos 10 mandamentos. Uma segunda coisa, estava a vara de Arão, Arão sacerdote, que floresceu, num episódio que a Bíblia conta. E tinha um punhado também de maná. Olha só, o Deus que nos alimenta no deserto está aqui, tem o modo de como viver a vida através dos 10 mandamentos e o bastão do sacerdote Arão, mostrando que Deus está conosco e tem um sacerdote que faz essa intermediação. Esses são símbolos da antiga aliança. Queria que vocês olhassem para essas 3 palavras, porque essas 3 palavras, elas ganharão outro nome na nova aliança. Eu só vou adiantar aqui, não vou explicar. Mais para frente eu vou explicar. A circuncisão é a marca do povo de Deus. Na nova aliança, a marca do povo de Deus, da entrada do povo de Deus, é o batismo. Antiga aliança, circuncisão. Nova aliança, batismo. Só depois eu vou explorar isso. Segundo lugar, o segundo símbolo da aliança é a festa da Páscoa, que mostrava a libertação do povo de Israel, a libertação política do Egito. Na nova aliança, ceia do Senhor, Eucaristia, ceia memorial, que descreve o quê? A libertação espiritual através de Jesus, o Cordeiro de Deus. Olha o outro símbolo da nova aliança. Terceiro símbolo, a Arca da Aliança, o local de encontro com Deus, onde o povo, onde Deus falava e onde o povo se encontrava com Deus. A Arca da Aliança. Esse símbolo da nova aliança é Jesus Cristo. Depois nós vamos explorar isso, os símbolos da antiga aliança e da nova aliança. Vamos adiante. Então, entendendo melhor os termos dessa antiga aliança, o modo como Deus se relacionou com o seu povo. É um acordo, é um pacto, é um compromisso mútuo. Só reforçando aqui. Da parte de Deus, qual é o compromisso? Eu serei o vosso Deus. É a parte de Deus na aliança. O que significa isso? Eu vou cuidar de vocês. Eu vou manter a saúde de vocês. Eu vou dar alimentação a vocês. Eu vou dar prosperidade a vocês. Eu vou dar uma terra a vocês. Eu vou dar uma descendência, um povo. Inclusive, é de vocês que virá o Messias para a salvação da humanidade. É tudo isso que significa eu serei o vosso Deus. É a parte de Deus na aliança. E a contraparte, a outra parte? A outra parte é, vocês serão o povo de minha propriedade. E se é de minha propriedade, eu tenho o direito de exigir de vocês obediência à minha lei que eu dei a vocês. A obediência à lei será requerida. Relacionamento correto entre mim e vocês, não terás outros deuses,
não farás escultura, imagens, não tome meu nome santo em vão e guardem o sábado. E relacionamento correto com o próximo. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não adulterarás, não darás falsos testemunhos, tudo isso. Ok? Esta é a aliança. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Aqui tem direitos e deveres, bênçãos e também maldições. Está tudo aqui dentro. Vamos adiante. O fato é que Israel nunca conseguiu cumprir plenamente os requisitos dessa aliança. Desde o começo. Quer ver a evidência disso? Eles recebem a lei no Sinai, Moisés desce do monte, se encontrou com o próprio Deus, a glória de Deus está refletindo em Moisés, ele vem com as tábuas da lei, quando ele chega lá embaixo, o que está acontecendo? Carnaval. Bezerro de ouro está sendo adorado. Arão, que era o sacerdote, se corrompeu pela pressão do povo. Eles queriam uma igreja com show. Eles queriam show gospel, eles queriam profetadas, eles queriam prosperidade, eles queriam isso. E é isso que eles estavam fazendo. Portanto, já quebraram a aliança. Em vez do Deus único, que tinha dito a eles para não fazer imagem, eles fizeram bezerro de ouro. Que tinha dito a eles, não tome o meu nome em vão. Eles disseram que o bezerro de ouro era o Deus Yahvé. Começaram a falhar em tudo, absolutamente em tudo. E esse primeiro pecado é idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. A primeira coisa que Israel faz é um bezerro de ouro. E depois ele segue Baal, os deuses dos cananeus. Então, durante todo o exílio, todo o período pré-exílio, antes de ir para o exílio, na entrada de Canaã, o tempo inteiro, Israel caiu no pecado da idolatria. E é por isso que ele foi para o cativeiro. Depois que ele volta do cativeiro, Israel deixa de idolatrar deuses falsos, porque sofreu demais. Mas aí, eles vão se tornando legalistas. Ou seja, a adoração deles passa a ser uma adoração que ela é do ritual, mas não é do coração. Então, esse é o outro problema que quebra a aliança também. E a injustiça. Que tipo de injustiça? Todas, inclusive a injustiça social, de não cuidar dos pobres da nação, dos necessitados, do órfão, do estrangeiro. Tudo isso é quebra da aliança. Israel não conseguiu manter o padrão de santidade desse relacionamento. Vamos adiante. Então, vamos lá. Os distintivos, o que marcava a vida, deixa eu ver o horário, quanto tempo eu tenho aqui, o que marcava os distintivos desse povo, chamado de judeus, ou de hebreus, ou de nação de Israel, ou de descendentes de Abraão. Bem, tinha outras coisas, mas centralmente tinha 3 coisas que marcava o povo da aliança. 3 coisas. Nós vimos lá os símbolos que eram a circuncisão, a festa da Páscoa e a arca. Mas aqui tinham coisas, aqui são outros distintivos que mostram como esse povo era reconhecido dentre outros povos, como o povo da aliança. Primeiro, esse povo tinha a lei, a Torá, representada pelos 10 mandamentos. Aquele conjunto de leis recebida lá no Monte Sinai, por intermédio de Moisés. Ou seja, essa lei dava a eles um regulamento ético, como eu me relaciono corretamente com o próximo. Tinha um regulamento moral, ou seja, como no meu interior eu decido o que é certo e o que é errado. E tinha um regulamento espiritual, como é que eu me relaciono com Deus, Criador de todas as coisas. Então, a lei era um dos grandes distintivos do povo de Deus, o povo de Israel. A segunda distinção, fazia parte da promessa de Deus, é a terra da promessa, Canaã, a terra prometida, a terra que foi conquistada e colonizada por intermédio de Josué e dos juízes.
A terra que era o lugar da promessa que Deus deu para ser um lugar de descanso, um lugar de prosperidade, se eles fossem fiéis. É a terra de onde viria uma sociedade justa, que seria um farol para as demais nações do mundo, para funcionar em justiça também. Era um distintivo deles. Eles tinham a lei, eles tinham a terra. E eles tinham também o templo, lá no Monte Sião. O templo é o local de encontro com Deus, é o lugar da adoração ao Deus único. E é o lugar, inclusive, que se ministra o sacrifício para expiação dos pecados, para perdão dos pecados. Como Deus sabia que Israel iria pecar, ia quebrar a lei, ele preparou uma provisão para cobrir o pecado. Por isso que a palavra expiação é cobrir. E como é que será coberto? Através de um sacrifício de um animal. Sangue pelo sangue, vida pela vida. O pecado gera morte, portanto, algo ou alguém precisa morrer para que a vida retome. Por isso o sacrifício. Por isso o sacrifício. O sacrifício mostra o quanto Deus leva a sério o pecado e quanto eu e você deveríamos levar. Pecado é morte, em todos os aspectos e dimensões. Foi justamente por não obedecer à lei de Deus e falhar em cumprir a sua parte na aliança que Deus aplica juízo à nação de Israel e eles vão parar no exílio. A Babilônia vem, destrói Jerusalém, leva a elite praticamente de Israel para o exílio e Israel deixa de existir. E o que eles perdem? Olha que interessante. Eles que tinham a lei, a terra e o templo, primeiro, eles perdem a terra. São desterrados. Se perde a terra, perde o templo que estava na terra. Eles não têm mais terra, não têm mais templo. O que é que sobrou a eles? O item 1, a lei. Agora eles só têm a lei. É por isso que quando eles retornam do exílio e Esdras começa a ler a lei para eles começam a chorar. Eles começam a ficar desesperados, porque é tudo o que eles têm. E é por isso que durante horas e dias Esdras ficou ensinando o povo, as gerações que não conheciam os grandes feitos de Deus. Eles não tinham mais agora a terra, eles não tinham o templo. O que lhes sobrou? A lei. Eles passaram a amar a lei. Por isso que agora que não tinha mais templos, começaram a surgir as sinagogas. Por quê? A sinagoga não é o lugar do sacrifício como o templo. A sinagoga é o lugar do ensino da lei. Daí que surgem os rabinos, que são personagens muito importantes na história de Israel. Então, essa perspectiva aqui é muito importante. Vamos adiante. E aí, os profetas, o papel dos profetas. O que é o papel dos profetas? É denunciar o pecado da nação de Israel, é denunciar a quebra do acordo, a quebra da aliança, é denunciar que eles estão incorrendo em idolatria, adorando falsos deuses, é denunciar que eles estão cometendo injustiça e, portanto, quebrando a aliança, é denunciar que eles estão se tornando uma religião legalista, eles não se arrependem de verdade, eles só fazem o ritual do arrependimento. Isaías vai falar isso, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Todos eles, os 14 profetas escritores, vão denunciar a quebra dessa aliança. Se nós não entendermos isso, jamais vamos entender a Bíblia Sagrada. Vamos adiante. E quais os temas que esses profetas diziam? Por exemplo, Isaías. Deus não só salvou Israel, mas agora vai salvar o mundo inteiro. Jeremias vai falar, vocês quebraram a aliança, mas Deus está trazendo uma nova aliança. Ezequiel vai dizer, a nova aliança trará de novo a glória de Deus a Israel. Daniel vai dizer, mesmo vocês estando no exílio, Deus é soberano e no momento certo vai levar vocês de novo para a sua terra. Oséias vai dizer, um Deus que se entristece pelo pecado. Todos eles têm um tema. Abacuque vai questionar por que Deus tem paciência com a injustiça. Zacarias, o Deus que promete uma glória futura que vai chegar através do Messias. Malaquias, o Deus que zela pela sua santidade.
Então, eles vão lembrar o povo dos compromissos da aliança. E quase sempre eles serão hostilizados. Quase sempre. Profetas costumam ser hostilizados porque eles têm compromisso com o próprio Deus e são a boca de Deus e nem sempre falam o que as pessoas querem ouvir. Vamos adiante. Então, olha, agora a gente pode ter um olhar de cima panorâmico de todo o Antigo Testamento e de toda a Antiga Aliança. Então, na teologia cristã do Antigo Testamento, a gente estuda isso em 4 partes. Primeiro, como Deus se revelou nos livros da lei, os 5 primeiros livros. Depois, como Deus se revelou nos livros históricos a partir de Josué e Juízes, e os Reis e Crônicas. Depois, como Deus se revelou através da sabedoria dos livros poéticos, como Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Santos, Salmos. E depois, como Deus se revelou nos livros dos 14 profetas. Então, aqui nós temos um painel da história da redenção, a história da redenção, onde Deus está lidando com a antiga aliança, um jeito em que Deus promete fazer algumas coisas e exige do seu povo também fazer algumas coisas. Essa é a antiga aliança. Vamos adiante. Então, entendendo não, vamos parar por aqui, porque aqui a gente vai ter a transição da antiga para a nova aliança e eu não quero confundir a cabeça de vocês. Naldo, passa um slide a mais, só para eu ver o que tem aqui depois. Não, dá para ir, volta um pouquinho, dá para a gente passar, depois eu retomo daqui na próxima aula. Olha só. Entendendo por que a antiga aliança não resolveu o problema da nação de Israel e porque foi necessária uma nova aliança. O povo de Deus, Israel, e as alianças. Primeiro, Deus faz uma aliança de obras com Adão, Adão falha. Deus faz uma aliança com a geração de Noé, eles falham. Então, Deus traz um novo tipo de aliança agora, que é a aliança da graça. Embora para os descendentes raciais de Abraão ainda perduraria uma aliança de obras. Mas em Abraão há uma nova qualidade dessa aliança. Ela é uma aliança da graça. Deus promete ele mesmo sustentar essa aliança, que chega ao povo de Israel no Sinai e que depois chega a Davi, com a promessa de Deus fazer de Davi, ou dos sucessores de Davi, uma dinastia eterna. 2, Israel fracassa em cumprir os princípios de fé, amor e obediência exigidos pela aliança. 3, essa falha constante de Israel leva Yahvé a apresentar um novo plano para o futuro, um novo modo de Deus se relacionar com seu povo. 4, esse plano é baseado nas promessas já colocadas, mas ampliadas para novas áreas. Como assim promessas já postas? Sim, Gênesis 3,15 diz: haverá um descendente da mulher, ele vai esmagar a cabeça da serpente e a serpente vai ferir o seu calcanhar. Isso é promessa de uma nova aliança. Em vários lugares, em Abraão, Deus promete um descendente eterno. Isso é já vislumbres da nova aliança. Em Davi, Deus promete um rei eterno de sucessor. São sinais da nova aliança. Ok? 5, Deus não rejeitou Israel, mesmo com a sua incredulidade, e decide oferecer a Davi uma aliança eterna. Ler 2 Samuel 7 é fundamental para entender isso. 6, o povo de Deus deverá ser regido, liderado para sempre por um herdeiro davídico. Ou seja, os reis que sucederam Davi carregavam consigo a promessa. Nós que estamos agora, no tempo de agora, sabemos que esse descendente é Davi. Oh, desculpa, o descendente de Davi é Jesus, o descendente de Davi. Mas o povo que via a época achava que era Salomão, achava que era Josias, achava que era um dos reis. 7, o rei davídico governará um novo tipo de povo de Deus, que é oriundo de uma variedade de nações. Agora, não são só os hebreus, os judeus. Gente de toda raça, língua, tribo e nação,
regida por um rei eterno. 8. O profeta Jeremias declara que esse povo, esse novo povo de Deus, ingressará numa nova aliança, que a gente vai comparar com a antiga, com Deus e Yahvé. Vamos adiante? A história dos israelitas com a antiga aliança é uma história de constantes tropeços. O povo falhou, os sacerdotes falharam, os reis falharam, e os profetas denunciaram tudo isso. Após inúmeros tropeços do povo da aliança, surge uma esperança messiânica. Esperança essa: um descendente do patriarca Abraão, conforme Deus fez uma aliança com ele, e da linhagem do rei Davi, conforme Deus fez uma aliança com ele e Davi. 5. Os profetas falam da promessa de uma nova aliança. E o profeta que é mais claro em relação a isso é Jeremias, especialmente o capítulo 31 de Jeremias. 6. Uma nova aliança acompanhada de algo que não havia na antiga aliança, que era o poder do Espírito para cumprir a lei de Deus. A antiga aliança, ela era boa, mas ela não dava poder para as pessoas cumprirem o que ela estava prescrevendo. Na nova aliança, não. A nova aliança, além delas confirmar a antiga aliança, e um pouco adiante dessa aliança, há um dom, há uma dádiva que é o dom do Espírito, que é um poder que vai tornar o cumprimento dessa lei uma realidade. Olha as diferenças aqui entre antiga aliança e nova aliança. Vamos adiante? Isso. Por intervenção direta do Espírito Santo, olha, Espírito Santo sendo derramado. Essa é uma das grandes diferenças da nova aliança. Um novo povo que recebeu um novo coração, que passou por um novo nascimento, para viver uma nova vida, numa nova sociedade, será formado. E que formado da onde? De uma variedade de nações. Formado por indivíduos que conhecem ao Senhor, têm intimidade com Ele, criados e capacitados pelo poder do Espírito de Deus. Sobre a liderança de quem? A liderança e a autoridade do filho de Davi. É por isso que aquele doente, lá no Novo Testamento, diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que tinha uma experiência messiânica, uma esperança messiânica em Israel. Quando o filho de Davi assumir o trono, ele vai curar pessoas, vai ressuscitar pessoas, vai dar vista aos cegos, os aleijados vão andar, vai curar doenças incuráveis, vai ressuscitar pessoas. Aquele homem doente enxergou em Jesus esse descendente de Davi. 6. Sendo o amor de Deus manifestado agora não só sobre Israel, mas sobre toda a criação nessa nova aliança. É por isso que Paulo diz de si mesmo: eu sou ministro de uma nova aliança. Não é da antiga aliança, da nova aliança. Uma clara referência à promessa feita lá pelo profeta Jeremias no capítulo 31 da sua profecia. Adiante? Eu acho que a gente vai parar aqui. Isso. Vai parar porque depois vem datas aqui, esse assunto da próxima aula. Aqui nós concluímos a exposição da aula de número 3, do módulo chamado O Período do Silêncio Profético. E agora nós vamos ter um tempo de interação com todos que estão participando dessa jornada bíblica. Palavra com você, Naldo, e com qualquer um que quiser fazer uso dela. Maravilha, maravilha, pessoal. Vamos lá. Esse é o momento onde nós fazemos perguntas, nós comentamos algo, o microfone está aberto, fiquem à vontade, tá bom? Pode escrever pelo chat também, ou pelo nosso grupo que temos lá no WhatsApp. Um de cada vez, por favor. A Giz está fazendo uma pergunta aqui, mas eu vou deixar a pergunta dela um pouquinho para frente. Vamos ver se outras pessoas já vão fazer uma pergunta relacionada com ela. Bastante conteúdo hoje, portanto, é o momento da gente buscando entender melhor por que é tão importante entender a antiga aliança.
Porque tem gente hoje, igrejas inteiras hoje, pregadores famosos, pregando a antiga aliança, que é lei, e não o evangelho, que é graça. E tem um monte de gente como cegos guiando cegos, vivendo o judaísmo, festas judaicas, vivendo circuncisão, festa da Páscoa, festa não sei do que, festa das cabanas, festa não sei da onde, a arca aparecendo em templos evangélicos. Veja, não é uma coisa apenas conceitual, teórica, é de forma prática, né? Vivendo, inclusive, aliança de obras. Se eu fizer isso, Deus vai me abençoar. Isso é obras, isso não é graça. Se eu der o dízimo, fecha a boca do devorador. Se eu der o dízimo, não vou gastar na farmácia. Isso nada tem a ver com a aliança da graça. E nada tem a ver com o evangelho. Isso é lei. Antiga aliança. Vamos lá. Então, com base nisso, mano, existem bênçãos condicionais no Novo Testamento? Existe. A aliança do Antigo Testamento, Naldo, toda ela era uma aliança condicional, de certa forma. Por exemplo, em Deuteronômio 27, 28, nós vamos ver isso. Se vocês fizerem isso, vocês serão abençoados, vocês prosperarão, vocês terão terra, vocês terão fartura, vocês serão fecundos. Se vocês não fizerem, vocês terão pestes, morte, faltará comida, e depois eu vou mandar você para o exílio. A aliança era das duas partes. E é por isso que a gente vê o fracasso de Israel. Na nova aliança, o que era exigido de Israel como nação, ou das pessoas de Israel, foi cumprida em Jesus. Jesus é o verdadeiro israelita. Então, Jesus viveu uma vida perfeita e cumpriu toda a lei de Moisés, plenamente. Na nova aliança, então, o relacionamento com Deus, agora não é para a gente cumprir a lei do Antigo Testamento, porque ela foi cumprida por Cristo. É a gente confiar em Jesus Cristo, em sua obra, e a nossa vida ser entregue a Ele. Deus fez o que a gente não podia fazer, e agora exige que nós façamos aquilo que a gente deve fazer como nascidos de novo, como nova criatura, como nova vida, como novo povo de Deus. Certo, certo. Então, as bênçãos no Novo Testamento ela é condicional, né? Ou é incondicional? As bênçãos. As bênçãos na antiga aliança eram um contrato. Certo. Principalmente você que lida com direito, era um contrato. Vamos fazer um contrato entre duas partes. Qual é a minha obrigação? É essa. Qual é a sua obrigação? É essa. Se eu cumprir a obrigação, eu me valho dos benefícios. Se eu não cumprir, eu não me valho. Deus cumpriu a sua parte. O povo não. Por isso que eles foram para o exílio. Mas Deus é cheio de misericórdia. Porque Deus poderia eliminar a nação de Israel para sempre. E seria justo se ele fizesse. Mas Deus age com misericórdia, traz o povo de Israel de novo do exílio para a Palestina, e o profeta Jeremias fala assim: agora Deus de Israel vai estabelecer uma nova aliança, que não vai depender mais de vocês tentarem serem perfeitos, porque vocês não serão. Ele vai dar um ser humano, que é o último Adão, esse vai ensinar vocês a serem humanos, vai cumprir toda a lei de Moisés, e quem confiar nele terá o favor de Deus. Isso é nova aliança. Olha só que impressionante que é. Perfeito, perfeito. Muito bom. Isso é evangelho na veia. É claro que a gente vai ainda aprofundar, mas vai ficar bem claro que a lei de Moisés e a antiga aliança é baseado toda na lei. O evangelho é todo baseado na graça de Deus. Lei, antiga aliança. Evangelho, nova aliança. Por isso que Paulo diz que ele é ministro da nova aliança. Evangelho.
Ele não é ministro da antiga aliança. Quem é ministro da antiga aliança é Moisés, não é Paulo. Ok? Então a gente vai vendo como o Novo Testamento vai deixando isso muito claro. E aí uma pergunta interessante, Naldo, uma reflexão é a seguinte: nos púlpitos das nossas igrejas no Brasil e no mundo atualmente, será que nós temos ministros da nova aliança ou da antiga aliança? Será que estamos pregando Cristo, o Evangelho, ou pregando Moisés e os mandamentos da lei? Isso é uma questão central para nós. Perfeito, perfeito. Mas ainda assim, se pregar o antigo evangelho, sempre a gente tem que levar a Cristo para concluir a mensagem, senão não é uma mensagem cristocêntrica, né? Senão não é uma mensagem cristã. E não é possível, Naldo, pregar a Bíblia e não pregar o Evangelho. Deu para entender o que eu estou falando? É possível pregar o Antigo Testamento e não pregar o Evangelho. Então, o Evangelho é o modo como Deus se relaciona com o povo, mas sempre explicando o que Deus fez através de Jesus e como isso exige um compromisso pessoal com o Filho de Deus. Eu acho que o Regis ia falar, ele abriu o microfone e fechou. Pode falar, Regis, fica à vontade. Eu estava testando aqui, mas deixa eu fazer uma pergunta. Sobre a aliança, até que ponto a gente está assim, perto de quebrar essa nova aliança com Deus? Porque agora a gente está no período de carnaval e assim, cada país tem uma cultura diferente. Eu creio que antigamente não existiam tantas culturas diferentes, tão diferentes quanto agora. Mas, e ao mesmo tempo, a gente está vendo o avivamento lá nos Estados Unidos, e é uma notícia que está correndo, acho que o mundo todo. E por que esses avivamentos não acontecem nos outros países também, ou com tanta frequência quanto a gente queria que acontecesse, né? Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso. Tem várias perguntas dentro de uma pergunta aí no Regis. A primeira delas é se nós estamos perto de quebrar essa nova aliança. Regis, isso é impossível, porque essa aliança não é baseado mais no que nós fazemos, nos nossos méritos. É no que Cristo fez como obra na cruz e ressurreição. Então, é Deus que garante essa aliança agora. Agora, Deus nos chama para viver como membros dessa nova aliança. Como é que vive um membro dessa nova aliança? Amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a si mesmo. A lei não te dava força para fazer isso. Ela apontava para isso, mas ela não dava força. A nova aliança, que é o Evangelho, ela nos dá o dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo comunica quando nós erramos. É por isso que a gente não quebra a aliança. Primeiro, porque ela não é garantida por nós, é garantida pelo que Jesus fez. E segundo, que o Espírito Santo habitando em nós, há sempre um caminho voltado ao arrependimento. Quem se converteu de verdade não peca em paz. Olha a palavra que eu usei aqui. Não peca. Se você é um convertido, se você está na nova aliança, se Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, se você recebeu o Espírito Santo, se você nasceu de novo, você não peca em paz. O Espírito de Deus testifica no seu espírito que você está fazendo bobagem. Você está usando dinheiro errado, está usando o corpo errado, está usando o tempo errado, está usando os relacionamentos errados. Você não vai aguentar. Por quê? Porque a lei de Deus não está escrita agora em tábuas de pedra, está escrito no coração, no interior do ser humano. E é o Espírito Santo que está agindo, não só levando ele ao arrependimento, mas dando forças para ele reagir e sair do erro. Por isso que essa aliança não é quebrada. Primeiro, porque ela é garantida pelo que Cristo fez, não pelo que a gente faz. E segundo, que a gente tem esse penhor, essa garantia, esse impulso do Espírito Santo, essa dádiva do Espírito Santo. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que você falou de avivamentos.
Eu ia falar desse tema talvez mais tarde, mas já que você tocou nele, está havendo um movimento nos Estados Unidos, numa cidade, numa universidade do interior dos Estados Unidos, chamada Asbury, num dos estados mais pobres americanos, né? Curioso que esses avivamentos acontecem de lugares assim mesmo, retirados. E as pessoas estão fazendo culto há mais de 200 horas, e as pessoas não vão para casa, estão orando o tempo todo, tem alegria, nem sente o tempo passar. Isso são sinais da graça de Deus. Pessoas que buscam avivamento, ele vai vir sempre, digamos assim, por 3 caminhos. Paixão pela palavra de Deus, paixão pela oração e paixão pela comunhão do corpo de Cristo. Não é por acaso que esses são 3 dos alicerces que nós falamos o tempo inteiro na nossa igreja. Então, se o meu povo, olha Deus falando para a nação de Israel na antiga aliança. Nação de Israel era o povo da antiga aliança. Nós somos o novo Israel. Então, a gente interpreta para o novo Israel. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Então, de vez em quando, Regis e irmãos e irmãs, Deus dá um mimo para nós, que são esses avivamentos, de pessoas que são despertadas, que estão buscando a Deus, e Deus responde a elas com essas bênçãos espirituais, essa alegria indizível, esse prazer de estar na presença de Deus que não vê as horas passar. Ou seja, seres humanos não podem produzir avivamento. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Isso é obra do Espírito. Mas seres humanos redimidos podem buscar o caminho da oração, de amar a palavra, da comunhão, do serviço cristão ao mundo, e Deus, através do seu Espírito, gerar avivamento. E é interessante, mano, que avivamento é a gente voltar a Cristo, né? É isso. É isso, Naldo. O avivamento não é uma explosão apenas de experiências espirituais, embora isso possa acontecer também. Mas os avivamentos que começaram só com experiências espirituais se degeneraram na história. É só estudar a história cristã que um avivamento só é legítimo e perdura quando ele é baseado na palavra, na oração, na comunhão. Por quê? Porque é uma volta a viver como Cristo. Sim. Que vivia em oração constante, que vivia pela palavra de Deus, e era a própria palavra, e era Cristo. Agora nós somos o corpo espiritual de Cristo. E viver em comunhão conosco. Pois é. Cristo em nós, esperança da glória. E é o tema de Paulo em Colossenses. Cristo em nós. Olha, Cristo está sendo construído em nós e está gerando a esperança da glória. O que é essa glória? Novos céus e nova terra. Eternidade perfeita. Melhor que o Éden. Se eu fosse você, eu aplaudia de pé, igreja. Eu também, viu, Naldo? Esse portão deveria ser usado agora. Agora. É isso aí, pessoal. O tempo acho que está se esgotando. E tem mais perguntas? Fiquem à vontade, o microfone está aberto. Deixa eu só agradecer. Diga aí, Regis. Deixa eu só agradecer, mano, porque a gente tem que lembrar disso todo dia, porque a gente não consegue fazer nada por méritos próprios. E a sua resposta me deu mais forças, digamos assim. Eu agradeço. Amém, Regis. É isso. A palavra de Deus, quando ministrada fielmente, ela gera fé. O que você chamou de força aí é fé sendo gerada. E a fé nos mantém em pé contra um mundo hostil, a justiça e o amor. Então é isso. Quando a gente se aproxima da palavra de Deus, é gerado fé com obra do Espírito Santo. Se a gente está longe dessa palavra, a gente começa a desviar o nosso pensamento, a fraquejar, a pensar em derrotas, a não ler o que está acontecendo no mundo. Por isso que ela é lâmpada para os pés, luz para o caminho, alimento para a alma.
É isso, precisamos estar nos alimentando diretamente disso. Se tiver outra pessoa, pode também chamar colocando a mãozinha. Tem um lugar aí que você clica, que mostra a mãozinha e o Naldo sabe o que você quer falar. Aí ajuda ele a organizar aí também. Enquanto isso, Naldo, eu vou respondendo aqui uma pergunta feita pela Giz. A Giz perguntou, ora, se a antiga aliança tinha pelo menos 3 símbolos, que era a circuncisão, que era a festa da Páscoa, que era a Arca da Aliança, por que é que a circuncisão só era feita nos homens? As mulheres não faziam parte dessa aliança? A marca da aliança só era feita no homem e não na mulher. Alguém quer arriscar a responder essa? Uma questão de anatomia. Poderia ser, mas é mais do que isso. A questão, Regis, irmãos, é que é o seguinte, o Deus da aliança é o Deus que sempre lidou com a humanidade, especialmente com os judeus, o povo da antiga aliança, com representantes. Por exemplo, Adão é representante da família, e Adão é representante da humanidade, como Abraão é representante da família. E é representante da humanidade. Então, esse modo de Deus tratar com o povo na antiga aliança foi revelado também na hora da circuncisão. Ou seja, o homem é o chefe da família. Portanto, só o homem passa por essa marca. Se o homem é de propriedade de Deus, e ele tem essa marca, toda a família é de propriedade de Deus, incluindo a mulher e os filhos. Ok? Perfeito. Maicon, Raquel ou Clarinha? Boa noite, a paz, São Maicon. Paz, meu irmão. Boa noite. Criou uma dúvida aqui, da nova aliança e da antiga aliança, né? Hoje você vê muitas igrejas, principalmente na TV, que ainda continua fazendo troca com Deus, né? Faça isso, faça aquilo, que você consegue. E assim, não é bem um castigo, mas como que vai acontecer com essas pessoas, com essas lideranças aí de igreja que fazem isso ainda, pastor? Eles não entenderam o evangelho ou eles usam o evangelho para pegar dinheiro? Pois é, aí nós temos os dois casos. Por exemplo, a Bíblia deixa muito clara, Maicon, que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Deus é cheio de misericórdia, é cheio de compaixão. Então, há pessoas nessas igrejas que não estão pregando o evangelho e a nova aliança, estão pregando a antiga aliança, e por um motivo específico que eu já volto nele, as pessoas que não têm conhecimento de Deus e que são ignorantes em relação a Deus, Deus é cheio de misericórdia e vai dando oportunidade. O que você vai ver, e está acontecendo no Brasil, é que à medida que essas fórmulas mágicas não vão funcionando, as pessoas que se arrependem dos seus pecados e se voltam para Jesus Cristo e para a Escritura, não vão ficar nessas igrejas. Elas vão amadurecer e elas vão procurar alimento espiritual melhor. Vai ter muito público? Vai. Por quê? Porque os falsos deuses sempre atraíram o povo que não está fincado na palavra de Deus. Israel é o exemplo disso. Toda vez que Israel se separou da lei, da palavra de Deus, ele foi atraído para os falsos deuses. Inclusive o bezerro de ouro, que vamos lembrar, Arão diz que era o símbolo do Deus Yahvé. E o povo diz, vamos adorar o Senhor. Então, eles falam em nome de Deus, como as igrejas que você citou falam em nome de Deus, mas não tem a ver com o evangelho. Agora, a mesma Bíblia diz que não é assim que Deus vai tratar as lideranças. Embora Deus tenha misericórdia daqueles que estão de boa fé, tentando se aproximar de Deus, ainda de que modos equivocados, para suas lideranças, não. Porque essas lideranças têm acesso a mais conhecimento. A questão não é conhecimento, a questão é a inclinação do coração. Por que eles pregam isso?
eles pregam essa troca com Deus? Porque eles são o agente dessa troca. Se você vai fazer uma troca com Deus e tem que passar por mim, que sou agente, eu tenho poder sobre você. Então é uma relação de poder. É por isso que eles agem assim. Eles têm poder sobre as pessoas. Façam isso. É por isso que ficam inventando marketing religioso. Um dia a porta, um dia a fogueira, um outro dia não sei o que, o perfume, outro dia... Por quê? Isso exerce controle sobre as pessoas. Controle espiritual. É por isso que a gente vai ler em Mateus, inclusive, Jesus dizendo que no dia do juízo e da prestação de contas, muitas pessoas vão surpreender. Porque muitas pessoas chegarão diante dele, Senhor, em teu nome, nós expulsamos demônios, olha só. Nós fizemos milagres, olha só. Em teu nome nós fizemos coisas espetaculares. Aí Jesus vai falar assim, não, meu nome não. Vocês fizeram isso com o seu coração inclinado a vocês mesmos, não foi no meu nome. Vocês controlaram pessoas, vocês manipularam poderes espirituais. Para trás de mim que eu não conheço vocês que praticam o mal. Olha só, essa é a palavra para lideranças. Então, Michael, o Deus cheio de misericórdia continuará dando oportunidade às pessoas. Mas o mesmo Deus que é santo não permitirá que o seu evangelho, a sua boa nova, seja vendido, manipulado ou qualquer coisa semelhante. Entendi, pastor. Obrigado. Isso é verdade mesmo. É muito complicado isso. Eles agem muito com a fé das pessoas, né? As pessoas acreditam. Controle. Vão lá, né? Controle. No final da história, controlar pessoas é um tipo de... Vou usar um nome muito forte aqui. É um tipo de possessão. Se você perceber que a obra de Satanás e seus demônios é controlar pessoas. O que é uma possessão maligna? É controlar uma pessoa. Então, isso é manipulação de poder espiritual. Isso nada tem a ver com Deus e com o evangelho da graça de Deus, a verdade do evangelho. Verdade. Obrigado, pastor. Nada. Mais alguma? Uma saideira aí para a gente concluir? Tem do Danilo aqui no chat, ele fala o seguinte: para quem se interessar, segue o link de uma matéria falando sobre esse culto extraordinário, numa universidade nos Estados Unidos. Isso. Eu vou copiar esse link aqui e vou mandar lá no nosso grupo, é isso? Essa universidade, em épocas passadas, ela já foi objeto de um avivamento, porque o seu fundador e o seu reitor era uma pessoa temente a Deus. E está acontecendo de novo. Agora, nós precisamos prestar atenção. Primeiro, é uma coisa boa. As pessoas se reunirem para orar, não sentir mais o tempo, mas um avivamento ele precisa continuar. Ele continua como? Gerando amor à palavra de Deus, gerando serviço cristão no mundo, gerando revoluções para o bem. Então, o avivamento ele precisa continuar. Senão, ele será só uma coisa interna. A Reforma Protestante foi um avivamento assim, de oração, mas que foi para fora, para beneficiar o mundo perdido. Atos dos Apóstolos também. Veja que aquele evento de línguas de fogo e outras línguas se traduziu o quê? Em abençoar toda Jerusalém, todo mundo. Então, o avivamento ele precisa continuar para ele ser pleno. Eu, como pastor, estou de olho nisso. Primeiro, eu acho muito bom. Eu estou orando para que isso, assim, jovens se reunindo numa universidade para orar, e já durar mais de 200 horas um culto, isso por si já é maravilhoso, mas precisa ir adiante. Se transformar nas mudanças e transformações que um avivamento genuíno deve trazer. Teve o avivamento também da Rua Azusa, né, mano? Que daí surgiu o pentecostalismo. Né? Exatamente. Veja, aí, Rinaldo, mostra um pouco como o avivamento acontecido. As histórias dos avivamentos acontecem mais ou menos assim. Atos dos Apóstolos. Depois a gente tem um grande avivamento na Reforma Protestante. Depois, no século 17 e 18, a gente tem avivamentos na Inglaterra e nos Estados Unidos. E o mais recente é esse movimento da Rua Azusa no começo do século XX. Que foi um mover de Deus, as pessoas orando. Mas veja, Arnaldo, mesmo da Rua Azusa, que trouxe benefícios, é verdade, ele não deu um passo adiante. Sim.
que é a transformação dos ambientes e da sociedade. Então, oremos por isso, para que esse avivamento seja pleno, genuíno. Maravilha, pessoal. Eu acho Podemos concluir, então? Vamos concluir aqui a gravação. Então, que Deus abençoe todos vocês e cada um de vocês. Espero que vocês, como o Regis falou, tenham crescido na fé. Este é o propósito, transformar-nos à semelhança de Jesus Cristo. Se puderem, voltem a assistir essa aula. Não achem que assistir a aula uma vez vai ser o suficiente para vocês internalizarem, né? Esses temas que eu estou ensinando a vocês, é muito possível que eu tenha passado por eles mais de 50 vezes, e talvez até uma centena de vezes, até que ele fique cristalino. Então, isso é mensagem para a vida, isso é conhecimento para a vida. Então, é um investimento. Então, se puderem, hora que estiverem numa fila, hora que estiverem num lugar que você tem que esperar, usem bem o tempo. Vejam, revejam, para que essa fé continue crescendo dentro de cada um de nós, tá bom? Que Deus abençoe vocês. A gente vai, então, concluindo aqui a aula de número 3 do nosso curso, que tem como módulo agora o período do silêncio profético, que faz parte de um programa mais amplo que se chama Por Dentro da Bíblia, da nossa Igreja Atos, mas não só dela, de todos que querem andar conosco na nossa jornada bíblica. Pausa no